Olá pessoal, vamos dar início aqui a uma série de vídeos falando sobre o trabalho 1 da disciplina INF 029. Para isso eu vou usar aqui o Replit, mas você poderia fazer esse projeto localmente, na sua máquina, na IDE, como você preferir, tá? Eu tenho já conectado o meu repositório do GitHub, o repositório da disciplina. Vocês já viram isso em outros vídeos. Quem não viu ainda, tem alguns vídeos aí no canal que trata sobre isso, tá? Vou abrir aqui. Como vocês podem observar, eu tenho aqui o repositório da disciplina, tá? E tenho aqui o trabalho 1, que é o foco destes vídeos que vocês vão ver a partir de agora. Então esses são os arquivos que a gente tem aqui. Tem aqui a descrição no PDF do que precisa ser feito. Esse trabalho ele é composto de 6 questões, Q1 e Q6. Tem ainda 2 questões extras opcionais, que servem como desafio, né? E tem aqui também alguns arquivos, que esses arquivos são para discutir questões em particular. Por exemplo, as questões vão de Q1 a Q6, né? Aqui tem um pouco sobre Q2, aqui tem um pouco sobre Q4. Tem uma função específica aqui sobre quebra-data que foi feita em momentos separados para ajudar a resolver alguma das questões do trabalho principal. O que você precisa se preocupar aqui são 3 arquivos, tá? O corretor, esse arquivo aqui, primeiro e último nome, matrícula C. A ideia é que você mude ele. Suponha que seu nome fosse Renato Novaes, você vai colocar Renato Novaes, a matrícula sua na frente, ponto C, tá? Aqui tem as orientações disso, né? Você deve substituir o nome. E o nome que você colocar aqui, você deve colocar aqui no ponto H também. O ponto H deve ter o mesmo nome do ponto C. Além disso, né, você precisa mudar aqui esse include, ó. Então, se você colocou aqui Renato Novaes 1234, aqui vai ter que ser Renato Novaes 1234. Aqui você também teria que mudar para Renato Novaes 1234. Por quê? No ponto C eu estou incluindo o arquivo ponto H, tá? Da mesma forma que no corretor, eu faria a mesma coisa, né? Eu colocaria Renato Novaes 1234.h. Eu também no corretor eu estaria incluindo o ponto H. Dessa forma eu consigo acessar as funções que estão aqui no primeiro e último nome matrícula, né? No caso Renato Novaes 1234, ou no nome que você definiu para o seu arquivo .c. Então basicamente são esses 3 arquivos que você vai utilizar, ok? E como é que funciona aqui, né? Nesse projeto a gente não vai ter interação com o usuário. Normalmente você vai fazer um teste, você usa o scanf, pergunta ao usuário, digite um número, né? Aí você usa o scanf lá, o fgets, dependendo da função que você escolher, para ler o dado do usuário e aí você fazer as operações. Aqui não, aqui a gente vai fazer, usar o conceito, né, de testes automatizados, né? Você vai passar as informações como se fosse o usuário digitando e a função processa aquilo e devolve o resultado. Basicamente é isso. Vamos ver como funciona, né? Observe, o corretor.c é onde tem todos os testes, tá? Ele inclui aqui algumas bibliotecas e tem as funções de teste aqui. Tem as 6 funções, que são as funções que testam as questões principais do trabalho, e tem mais 2 aqui que servem só de exemplo, tá? É só para eu exemplificar como funciona essa estrutura. O int main, que é por onde o programa começa, tem a chamada para todas essas funções. Ele pode começar assim: teste somar, teste fatorial, teste Q1, teste Q2, teste Q3 até teste Q6, tá? Essas 2 aqui, na verdade você nem precisa. Quando você for tá com o trabalho final, esse aqui é só exemplo, para mostrar. No final você tem que rodar seu projeto dessa forma, ok? Mas a gente não vai rodar tudo de vez, a gente vai rodar, a ideia é vocês desenvolvendo um a um, ok? Primeiramente, para mostrar como funciona, né, eu vou usar esses 2 exemplos aqui. Com essa chamada aqui, é chamada uma função local aqui no corretor.c, e o corretor.c chama uma função lá dentro do arquivo principal, né, que vai ter a sua implementação. Então veja, eu tenho um teste somar, teste fatorial, teste Q1, teste Q2 e por aí vai, tá vendo? Com vários testes. E como funciona? Basicamente eu faço um print aqui, onde eu chamo a função lá no arquivo
primeiro e último nome matrícula. E baseado no resultado eu comparo com o valor do resultado esperado. Então veja bem, somar 3 mais 4, o esperado é que seja 7. Se minha função lá estivesse correta, deve retornar 7. Então essa comparação aqui vai retornar verdadeiro para mim, ou seja, 1. Tá? Da mesma forma, somar menos 1 e menos 3 dá menos 4, né? Somar menos 6 mais 6 dá 0. Então, 74 mais 9 é 83. Tá? E por aí vai. Então a ideia é que tenha só resultados 1 aqui. Então vamos descomentar esse teste somar aqui. Eu vou compilar, né? Nesse momento aqui eu vou ver onde que passa que eu estou. Eu estou na raiz, então vou fazer um cd trabalho 1. Aí eu vou fazer gcc corretor.c. Aí você vai colocar o nome do seu arquivo. Vou deixar esse aqui primeiro e último nome.c traço o t1. Gerar o executável aqui. Ponto barra t1. O que vai acontecer quando eu rodar isso aqui? Ele vai chamar o teste somar e o teste somar vai estar chamando somar. Quem é somar? Somar é uma função que tem aqui no seu arquivo principal. Ela está implementada corretamente. Ela recebe dois parâmetros, x e y, tá vendo? Tem uma soma x mais y e retorna soma, correto? Então é uma função simples, mas é só para você ver como funciona. Vou dar o enter. Ele imprimiu 1 em tudo, tá vendo? Por quê? Porque o resultado da soma está batendo com o resultado esperado aqui. Então suponha que a sua função esteja errada por algum motivo. Por exemplo, se for negativo, vou mudar a função soma aqui, assim, ó. Vamos botar mais um aqui, ó. Então a soma de x e y no algoritmo aqui está x mais y mais 1. Está errado, né? Quando eu for somar aqui agora, executar o código, vai dar 0 em tudo, porque a comparação, né, vai dar errada. Então, deu 0 em tudo, né? Se eu fizer a impressão de soma aqui, ó, print. Eu não devo usar print, deixar print nenhum neste arquivo aqui. Você pode ter o print só para testar, certo? Mas no final, na hora da entrega, você tem que remover todos os prints que tem aqui dentro, ok? Observe, ó. Então deu, ó. Na verdade ele está concatenando com 0, né? Printf, bora botar o barra n aqui para facilitar a visualização. Pronto. Então deu 8. O 0 é lá de fora, né? O que é o 0 aqui? 3 mais 4 é igual a 7? Não, tá dando 8, tá vendo? Então 8 é diferente de 7, por isso que deu 0. Aí ele somou menos 3 menos 1, deveria dar menos 4, só que somou mais 1, deu menos 3. Então veja que a impressão, a soma lá dentro tá com um valor a mais, por isso está dando errado aqui. Então a ideia é você implementar corretamente essa função aqui. Se você implementar corretamente essa função, os testes vão dar certo, né? E vai imprimir tudo 1, ok? Dessa forma. Se você quiser colocar mais um teste, não tem problema. Você pensa que eu quero colocar um teste a mais. Eu vou somar 1000 mais 99. Quanto é que dá isso? Deveria dar 1099. Será que meu algoritmo tá dando certo? Possivelmente sim, né? O algoritmo de soma, você já viu que tá certinho lá e ele é bem simples. Então, deve dar correto. Vai imprimir um a mais aqui, tá vendo? E você pode implementar quantos testes você quiser. Quando você tiver certeza que sua primeira função tá certa, sua primeira questão tá certa, você passa para a próxima. E assim sucessivamente. Ok? Vamos parar aqui, a gente continua no próximo vídeo.